Declaro aberta a terceira sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º, parágrafo único, e artigo 5º do seu regimento interno, e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar número 72/2008. Realizaremos agora a conferência de quórum na forma do artigo 23, parágrafo 1º, a linha A, do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presentes os senhores conselheiros: Vera Lúcia de Carvalho Brandão, doutor Marcos Tibério, ausente por motivo de férias. Presente, doutor José Luiz Salles Júnior, doutora Vera Maria Fernandes Ferraz, está ausente em razão de afastamento. Processo número 879/2007, dígito 9. O doutor Eulério Soares Cavalcante Júnior se encontra presente. Presente o doutor Francisco Marques Lima. Presente o doutor Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Doutora Cloraine Molina. Doutora Fátima Diana. Que não está aqui na lista. Foi apenas para você? Presente a doutora Maria do Socorro Brito Guimarães. Totalizando, portanto, 6 conselheiros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Existe a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do Ministério Público. Deliberação acerca das atas do Conselho Superior. Doutora Sandra, a doutora venha? Não foi? Então, ata da segunda sessão ordinária realizada no dia 17 de 1 de 2016. Participando a doutora Diana, doutor Pedro Casimiro, doutora Socorro Brito, convocadas doutora Carmen Lídia e doutora Lorário. Doutora Fátima Diana, já disse. Doutora Diana. Porque está abreviado. Presentes, participando, doutor José Wilson, doutora Diana, doutor Pedro Carlos, doutor Eulério, doutor Pedro Casimiro e doutora Socorro Brito. Convocadas, doutora Carmen Lídia, doutora Magnólia e doutora Lorário. Ponho a ata em discussão. Não havendo discussão, submeto a votação pela ordem de atividade. Doutor Zé Wilson, doutora Diana, doutor Eulério, doutor Marcos, doutora Lorário, aprovo. doutor Pedro Casimiro, doutora Socorro Brito. Após a discussão, o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, a unanimidade, delibera pela aprovação da citada ata, sem emendas. Agora, suspendemos agora, né? Os ofícios respectivos. Então, suspendemos a presente sessão pelo prazo de 1h15, tá bom? 1 hora. Eu devo me atrasar esses 15, mas vai ter ordem. Vamos dar continuidade à sessão, a terceira sessão ordinária, que já foi aberta. Ofícios expedidos de número 080/2017 ao 170/2017, referentes às deliberações deste colegiado. O Conselho Superior do MP, a unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos citados expedientes. Matéria de apreciação. Interessada, primeiro,
Procuradoria, memorando número 02/2017, SEG/PGJ Ceará, de 19 de 1 de 2017, recepcionado na Secretaria dia 19 de 1 de 2017, às 16 horas e 15 minutos, e memorando número 10/2017, SEG/PGJ/Ceará, recepcionado na Secretaria dia 20 de 1 de 2017, às 15 horas e 35 minutos. Assunto: apreciação da lista de antiguidade na carreira dos membros do Ministério Público do Estado do Ceará, ano 2016, nos cargos dos procuradores de justiça, segunda instância, promotores de justiça de entrância especial, final, promotores de justiça de entrância intermediária, promotores de justiça de entrância inicial, lista dos procuradores de justiça, segunda instância, lista dos promotores de justiça de entrância final, lista dos promotores de justiça de entrância intermediária, lista dos promotores de justiça de entrância inicial, lista geral dos membros do Ministério Público. Observação: as citadas listas foram enviadas por correio eletrônico na data de 20 de 1 de 2017, juntamente com o relatório aplicativo sobre as movimentações dos membros, listas do ano passado para verificação, comparativo e análise da contagem do tempo de serviço dos membros do Ministério Público, bem como foi encaminhada a retificação apresentada pela SEG e SER na data de 21 de 1 de 2017. Sugiro a divisão do colegiado em grupos de 2 para análise das listas e suspensão da sessão por alguns minutos, devendo ser observadas movimentações de uma entrância para outra, as averbações e as contagens do tempo de serviço. Suspendo a... O Fábio lá da Secretaria de Recursos Humanos, porque a Secretaria fez uma intimação para que eles viessem para essa matéria, por conta de que normalmente alguns conselheiros eles querem tirar algumas dúvidas em relação a essa questão da lista. Ele me ligou exatamente a 1h05 e indagou se teria ainda possibilidade de fazer alguma alteração, por conta de, parece que um membro que não está contemplado aí na lista que eles mandaram. Aí eu disse, Fábio, a sessão vai reiniciar em 30. Se você trouxer, a gente pode distribuir aos conselheiros e eles decidem. Aí eu ia perguntar para a senhora se seria o caso da gente inverter momentaneamente a apreciação dessa matéria até que ele venha, para que a gente não faça a apreciação com esse material, já que ele comunicou verbal e por telefone que teria uma alteração aí na lista. Certo. A senhora Então, Vossas Excelências todos concordam? Então, então vamos às matérias de conhecimento. Indago da necessidade de leitura ou se este egrégio colegiado dá por conhecidos os processos constantes da pauta. Assim, todos tomando conhecimento das matérias, determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Distribuição por rodízio. Este egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme consta da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições. Passemos agora aos julgamentos. Passo então a presidência ao Dr. José Salles Júnior para que eu possa relatar e julgar os processos. Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho 2 processos referentes à saúde pública. Eu indago se eu posso relatá-los em bloco. Com certeza. Primeiro processo. Processo número 27734/2016, dígito 7.
Interessado, Dr. José Carlos Félix da Silva. Encaminha o inquérito civil público número 14/2014 para apreciação da promoção de arquivamento. Emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça de Infância e Juventude da comarca de Juazeiro do Norte. Saúde Pública. Falta de atendimento no Hospital Regional do Cariri. Expedição de recomendação ao Hospital Regional do Cariri, visando ao atendimento ininterrupto dos serviços de urgência e emergência. Providências adotadas para esclarecimento dos fatos. Inocorrência de omissão de socorro, posto que não houve negativa de atendimento ao paciente. Promoção de arquivamento. O segundo processo. Processo número 34.591/2016, dígito 2. Interessado, Dr. Sandoval Batista Freire. Assunto: encaminha o procedimento administrativo número 2015/242348 para apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Aracati. Saúde Pública. Fiscalização da prestação de serviço de atendimento no Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marilac, conveniado ao Sistema Único de Saúde. Atrasos e inadimplência nos repasses públicos municipais ao hospital conveniado, inviabilizando o atendimento por falta de recursos. Providências adotadas para esclarecimento dos fatos. Saneamento parcial das irregularidades. Instauração de novo procedimento visando apurar o atraso nos repasses devidos pelo município de Aracati. Expedição de ofícios às promotorias de justiça das comarcas de Capuí, Fortim, Itaiçaba e Beberibe, informando a ocorrência de atraso nos repasses devidos pelos respectivos municípios. Promoção de arquivamento. Estes são os relatórios. Matéria em discussão. Não havendo discussão, você não se pode votar. Exaurimento das atuações ministerial, homologação dos arquivamentos. Alguma objeção aos votos apresentados? Não havendo objeção, o Conselho Superior do Ministério Público homologa os arquivamentos realizados mediante a carta da Secretaria. Esse próximo processo diz respeito ao meio ambiente. Processo número 31.749/2016, dígito 9. Interessada, doutora Ana Beatriz Pereira de Oliveira e Lima. Encaminha o inquérito civil público número 40/2010 para apreciação da promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil Criminal da comarca de Tianguá. Meio ambiente. Denúncia de supressão e poda de árvores na zona urbana do município de Tianguá. Diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos. Árvores não imunes e a corte, nem situadas em área de preservação permanente. Competência municipal para autorização de poda e supressão. Autorização fundamentada em laudo técnico, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Promoção de arquivamento. Este é o relatório. Passa a presidência dos trabalhos ao doutor Cláudio. Obrigado, doutor Zé Wilson. A matéria está em discussão, não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Exaurimento da atuação ministerial com homologação do arquivamento. Alguma objeção? Voto da relatora. Não havendo objeção, o Conselho, a unanimidade dos seus membros, acompanha o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Vossa Excelência, continua com a palavra. Processo número 42970/2016, dígito 8. Anexo 36.318/2016, dígito 8. Interessado, Dr. Francisco Rombério Pinheiro Landim. Encaminha o procedimento administrativo número 2016/384483
apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da 9ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Fortaleza. Procedimento instaurado a partir de representação de Pedro Roberto Viana Estuda de Gugel, na qual questiona a decisão proferida em recurso interposto contra multa de trânsito aplicada pela AMC. Direito individual disponível, ausência de lesão a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, desnecessidade da atuação do parquet. Promoção de arquivamento. O processo está em discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, a unanimidade de seus membros, segue o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Processo número 25.908/2016, dígito 9. Dr. Francisco Lucílio de Queiroz Júnior. É um despacho monocrático de diligência. O colegiado toma ciência do despacho monocrático de Vossa Excelência. Processo número... Não, eu tenho dois processos relativos ao TCM. Eu gostaria de julgá-los em bloco. Vossa Excelência tem permissão para julgar os em bloco. Primeiro processo, número 35.430/2015, dígito 4. Interessado, Dr. Leonardo Gugel Carlos Pires. Encaminha o procedimento administrativo número 05/2013 para apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Aquiraz, Ceará. Julgamento em definitivo de tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Aquiraz, referente ao exercício financeiro de 2005, de responsabilidade de Ritelsa Cabral Demétrio. Acordo TCM Ceará número 3411/2012. Aplicação de multa. Comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. Prescrição da pretensão punitiva relativa aos atos de improbidade administrativa. Promoção de arquivamento. Segundo, né, doutora? Esse é o primeiro. É o primeiro discurso. Agora esse é o segundo. Processo número 33.996/2016, dígito 4. Interessado, Dr. Sérgio Henrique de Almeida Leitão. Encaminha o procedimento administrativo número 07/2013 para apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de São Luís do Puru, Ceará. Julgamento em definitivo de tomada de contas especial da Prefeitura de São Luís do Puru do exercício financeiro de 2007, de responsabilidade de Francisco Laércio Ferraz Leite, Marinês Rodrigues de Oliveira, Ricardo Cavalcante Lima. Acordo TCM Ceará número 5123/2012. Aplicação de multa e reconhecimento em tese da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Judicialização da matéria. Comunicação à Procuradoria-Geral do Estado acerca da imposição da multa. Promoção de arquivamento. É um relatório. Submeto os processos à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto da relatora, determinando o arquivamento dos processos ora julgados em aberto. Processo número 31.516/2016, dígito 2. Interessado, doutora Cristiane Valéria Carneiro de Oliveira. Encaminha o procedimento administrativo número 22/2011 para apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Groaíras. Irregularidades na forma de provimento de cargos públicos. Adoção das providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.
ajuizamento de ação civil pública para criação de cargos efetivos, rescisão de contratos temporários e nomeação de servidores, promoção de arquivamento. Submeto o processo à discussão. Havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Exaurimento da atuação ministerial, homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto na relatora, determinando o arquivamento do processo. Processo número 42.126/2016, dígito 7. Interessado, Dr. José Wilson Salles Júnior. Assunto: encaminha para conhecimento decisão de arquivamento proferida no processo número 18.959/2016, dígito 1. Procedimento preliminar instaurado pela Corregedoria Geral do Ministério Público contra as promotoras de justiça, doutora Terezinha Antônia de Albuquerque Gomes e doutora Luciana de Aquino Vasconcelos Frota. É apenas é para conhecimento, foi um processo disciplinar instaurado com essas duas promotoras, vez que elas, o inquérito policial foi distribuído à doutora Luciana de Aquino e que só teria apresentado denúncia fora do prazo, entre 7 de abril de 2016. Então, foi a desembargadora doutora Edna Martins, presidente da primeira Câmara do Tribunal de Justiça, informou que, segundo consta do habeas corpus, número tal, o inquérito policial respectivo teria sido entregue com vistas ao órgão em 1º de março. E então o paciente foi liberado por excesso de prazo. Foi instaurado o procedimento contra as duas promotoras, no entanto, a Corregedoria do Ministério Público arquivou. Então, aqui, considerando que a matéria não está submetida à homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, dou conhecimento ao colegiado acerca da bem posta decisão de arquivamento do procedimento preliminar, ao passo que determina o arquivamento dos autos. O colegiado toma ciência do despacho proferido por Vossa Excelência. Esse é o último, é um pedido, é o processo número 33679/2016, dígito 6. Interessada, doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva. Assunto: relatório de avaliação de membros do Ministério Público em processo de vitaliciamento. Emenda: encaminhamento de relatório. Não tem quórum, Excelência. Lamentavelmente, Não tem temos quórum. como julgar esse processo. Então, porque esse parecer foi feito em dezembro, mas como eu entrei de férias, agora aqui. Fica para a próxima sessão. Aí, a Secretaria dos órgãos colegiados já providencia a convocação, né, para termos garantia de quórum para a continuidade da sessão. Esse foi o último. Ok, Excelência, obrigado. Passa a palavra ao doutor Zé Wilson Salles Júnior. O último dos 10, doutora Vera? Não, o último de todos. De todos? Ah, ótimo. Senhor presidente, eu tenho 3 processos aqui, que são matérias oriundas do TCM e peço autorização para ajudá-los em conta. Fique à vontade, Excelência. Primeiro é o 991/2017, dígito 2, interessado por doutora Ana Carolina Lima Pinheiro Albuquerque. Prestação de contas do município de Iratuçuba, contas irregulares, exercício financeiro 2004. Exclusão do reconhecimento em tese da prática de ato de improbidade. Inscrição do débito na dívida de município, ajuizamento da ação de cobrança. Probidade administrativa prescrita. Jejum Raimundo Luciano Duarte. O seguinte é o 14
havendo interessados em discutir, retorno a palavra para Vossa Excelência. Senhor presidente, em todos os três processos está completamente exaurida a atuação ministerial, razão porque voto pela homologação dos arquivamentos realizados no órgão. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento dos três processos ora julgados em bloco. Vossa Excelência, com a palavra. 1474/2017, dígito 8. Código Civil instaurado em 2015 após reclamação formulada por Maria Denise Rocha Menezes, cujo objeto consiste em averiguar a procedência da reclamação do tocante ao pregão presencial número 04/2014 da CEINFRA, a DUSA. Reclamante que a empresa de sede construções limitadas da Serra do Sul encerrou um pregão presencial, o qual originou o contrato número 2908/2014, cujo objeto consistia na prestação de serviço de locação de máquinas pesadas e caminhões. O Ministério Público notificou a Prefeitura de Aracati para que a mesma apresentasse suas justificativas acerca da reclamação. A Prefeitura apresentou em resposta informação de que o contrato estava devidamente cumprido, vez que as locações teriam sido realizadas de acordo com a necessidade do município, visando colher maiores informações acerca dos fatos. A representante do MP realizou a oitiva de moradores da localidade de Pedra Redonda e na localidade de Cajueiro, ambos do município de Aracati. Após analisar o parqueiro concluiu pela improcedência da denúncia. Submeto o relator à discussão. Havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pela homologação do arquivamento por interesse da lei da atuação ministerial. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 395/2017, dígito 6, do Fabrício Barbosa Marques, comunicação realizada pelo Corpo do Distrito de Defesa e Cidadania em Maracanaú, dando conta de que o restaurante popular de Maracanaú não possui certificado de conformidade, emitido pelo Corpo de Bombeiro, expedidas nas recomendações ao município de Maracanaú e requisitadas de instruir ao Departamento de Vigilância Sanitária e ao comando do Corpo de Bombeiro do Estado de Ceará. O estabelecimento reclamado encerrou suas atividades, não havendo mais necessidade da intervenção do MP. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pela homologação do arquivamento realizado por intermédio da lei da atuação ministerial. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 1697/2017, dígito 4, interessada a doutora Regina Mariana Araújo Hermel de Oliveira. Quer-se no público instaurar contra a Procuradoria de Justiça do Sul, o nome do Legal Monteiro, com o escopo de acompanhar e fiscalizar as ações públicas e privadas relativas ao enfrentamento da tríplice epidemia, zika, dengue e chikungunya, visando a efetivação plena do direito à saúde, bem como prevenir e combater os danos irreparáveis e as sequelas permanentes causadas pelos exigentes nos municípios citados. Neste propósito, o promotor solicitou e requeriu uma série de informações que demonstraram a execução regular e normal dentro dos parâmetros legais exigidos para os fatos, que prontamente foi verificado e atendido pelo município, pelos 3 municípios citados. É o relator. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento por interesse da lei da atuação ministerial. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, à unanimidade de seus membros, segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 1478/2017, dígito 9, interessado pelo José Francisco Oliveira Filho, pelo despacho monográfico de diligência. O colegiado toma ciência do despacho de Vossa Excelência. Finalizando, Excelência, é o processo 824/2017, dígito 8, interessado pelo Francisco Raimundo de Araújo,
garantindo a integralidade e da paridade. Ontem eu entrei em contato, quero deixar claro aos colegas, que ontem eu entrei em contato com o colega Araújo, dizendo que o processo estava apto para ser julgado e se podia fazer, em virtude daquela situação que o procurador teria pedido até o dia 31 de janeiro, para dar uma informação mais contundente acerca dos valores que seriam pagos aos colegas que se aposentassem. O doutor Araújo me disse que poderia levar o processo dele a julgamento. Foi a informação que ele me passou. E qualquer outra situação nova, ele viria aqui na Procuradoria hoje. Ele não apareceu, então eu estou trazendo o processo a julgamento. O processo está todo instruído de forma regular, certidão da Corregedoria, certidão do recurso não da Procuradoria, que atesta que o colega Araújo implementa todas as condições para a aposentação voluntária. O relatório. Submeto o relatório à discussão. Doutor Só para completar também, Excelência. Pois não, Excelência. Acompanha o processo o ato de aposentação a ser assinado pelo Procurador-Geral, onde fica fixado vencimentos e todas as situações de integralidade e paridade da aposentação do colega. Doutor Marcos. Eu só gostaria de fazer uma ponderação, porque todos nós estamos sujeitos a um previsto. E, na verdade, o julgamento desse processo, ele implica em consequências inamovíveis para a vida funcional e pessoal do colega. Então, eu não veria nenhum prejuízo que essa matéria fosse levada a julgamento com a devida vênia do nobre conselheiro relator para a próxima sessão, porque pode ter havido um imprevisto, enfim. É apenas a ponderação que eu gostaria de fazer. Doutor Zé Wilson. Senhor presidente, conselheiro Marques, eu liguei para o doutor Araújo ontem à tarde, certo? Dizendo que o processo estava apto a julgamento e se ele gostaria que eu retirasse de peso o processo. Ele disse que não, que ele estava consciente do que estava fazendo e que poderia trazer o processo a julgamento. Por isso é que eu estou trazendo o processo a julgamento. Eu só fiz essa ponderação porque, ao final da explicação de Vossa Excelência disse que ele pretendia adentrar, ou se desejasse adentrar com qualquer pedido, eu faria hoje. Ele disse que se mudasse minha opinião, viria aqui hoje. Pois é. Então ele não veio, Não ligou. Doutor Marcos, entendo demais a preocupação de Vossa Excelência, é honrável esse selo, né, que Vossa Excelência está tendo pelo colega. Mas nós temos alguns pedidos de aposentadoria em que os colegas, por isso que eu acho que aqui no caso do doutor Araújo é tranquilo, os colegas entraram pedindo sobrestamento, enquanto não forem devidamente aclaradas as situações que estão sendo deliberadas pelo Congresso Nacional. Né? Então, e inclusive questões de ordem financeira que nós estamos tratando aqui na Procuradoria, para ver também, deixar o colega de uma forma muito leal, ciente do que a Procuradoria teria condições de honrar com essas despesas, para que o colega tenha uma decisão tranquila, madura, né, sem nenhum assoldamento. E acho que no caso do doutor Araújo, né, se ele tem ciência, se ele não assim não desejasse, ele teria feito também um pedido de sobrestamento do feito, como muitos colegas vêm fazendo. Mas é muito pertinente e louvável a preocupação de Vossa Excelência. Então, nenhum colega mais interessado em discutir a matéria, eu retorno a palavra para Vossa Excelência, por exemplo. Diante do exposto, correta a elaboração da minuta do ato de apresentação voluntária por tempo de contribuição confeccionada pela Secretaria de Agricultura da PGG, Ceará, que considera a avaliação feita pelo interessado
Doutora Vera Brandão, vou colher os votos individualmente, como se trata de uma matéria de aposentadoria. Doutora Vera Brandão. Eu sigo o voto com o relator. Doutor Eulério. Eu voto relator. Doutor Marcos. O relator, senhor. Doutor Pedro Casimiro. Doutora Socorro Brito. Então, colegiado, a unanimidade dos seus membros acompanhou o voto do relator, decidindo pela aposentadoria do requerente. Aposentadoria voluntária do requerente. Com a garantia da integralidade e da paridade. Que é o doutor Francisco Raimundo de Araújo. Expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados e mestres ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu pediria a Vossas Excelências, a doutora Ana Sudari, secretária de Recursos Humanos, também com o Fábio se encontram aqui, para retornarmos à matéria inerente à lista de antiguidade dos membros. Se Vossas Excelências concordarem, só para a Ana Sudari e o Fábio poderem tratar de outras questões. Teve uma alteração, né? Você quer fazer uma explanação? Pode, claro. O microfone, por favor, para gravar. Você é muito bem-vindo. Boa tarde. Eu queria explicar que a lista de antiguidade que foi entregue ontem, ela sofreu alteração hoje por dois processos de averbação que ainda constavam no recurso humano. Era o processo da doutora Nayana Pérez Barroso, que ela era 57 na lista anterior, mas ela entrou com um novo processo e ela está agora, passou do 57 para a 52, tá? E a outra alteração foi o doutor Antônio Forte, né, que concorre só com o doutor Isaías, e também tinha um processo de averbação e eles só mudaram, né? Trocaram sua posição. Ok? Ele é. Bom, eu questiono ao colegiado se há necessidade de nós suspendermos a sessão para análise dessa lista de antiguidade. Não, eu examinei, não vi nenhuma, né? O que estava pendente era isso aqui. Eu analisei realmente bem, cuidado, e eu não preciso de nenhum tempo mais para. Então os colegas se sentem aptos a matéria. Concordo com o professor. Por mim, não é necessidade. Algum questionamento? Eu vou te dar a lista anterior, só que alterações. Fez alterações. Então coloca a matéria em discussão. Só tem que registrar que essa alteração aqui, né? Essa nova lista, né? Que foi disponibilizada. Foi. Doutora Ana, só para registrar aqui pela presidência, a única alteração que teve foi a posição da doutora Nayana Pérez e do doutor Antônio Forte, né, que acabam de ser entregues a Vossa Excelência, essa correção. Doutora Nayana Pérez saiu da posição 57 para a posição 52.
Doutor Antônio Forte. Na posição 64 foi para 63. 64 e foi para a posição 63. Então a matéria ainda está em discussão. Podemos colocar em votação? Doutora Vera Brandão, Vossa Excelência aprova as listas de atividade, né? Nós estamos votando todas, né, doutora Sandra? Todas as listas de atividade, de segunda instância e primeira instância. Aprova, sim. Lista dos procuradores de justiça de segunda instância, lista dos promotores de justiça de entrância final, lista dos promotores de justiça de entrância intermediária, lista dos promotores de justiça de entrância inicial e a lista geral dos membros do Ministério Público. Aprova. Doutor Zé Wilson, Prova. doutor Lério, Prova, Excelência. doutor Marcos, Prova, Excelência. doutor Pedro Aprova. Casimiro, doutor Escorbrito. Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, decidiu pela aprovação da lista dos procuradores de justiça de segunda instância, lista de atividade, da lista dos promotores de justiça de entrância final, da lista dos promotores de justiça de entrância intermediária e a lista dos promotores de justiça de entrância inicial e da lista geral dos membros do Ministério Público, com as alterações já referidas pela Presidência e explanadas pela Secretária de Recursos Humanos da Procuradoria-Geral de Justiça. Determina a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Agradeço aqui a atenção da doutora Ana Sudari e do doutor Fábio nesses esclarecimentos. Então podemos dar continuidade, doutor Lério, né? Vossa Excelência. Não, doutor Zé Wilson já finalizou. Doutora Ana Sudari. Doutor Lério, Vossa Excelência vai falar. Continuando agora na parte da tarde, processo número 69935, 2016. Interessado, doutor André Luiz Jacome, né, e Nelson Barros Marques Júnior e Fábio Vinícius Antônio. Aqui trata-se de um pedido de revisão em relação ao edital número 10. E a título de cautela e de conhecimento dos colegas do Conselho Superior do Ministério Público, eu estou dando um despacho monocrático, onde eu estou deixando esse processo disponível para os colegas consultarem, e vou fazer o relatório, disponibilizar hoje à tarde, agora ou amanhã cedo, o relatório para que a gente possa julgar numa próxima sessão, uma sessão oportuna, que trata-se de uma alteração. E esse colega, o Dr. Naels, o André Jacome e o Dr. Naels, eles fizeram, no caso, eles eram o titular de Barbalho, cidade de Apopiara. Houve um problema na promoção do ano passado, relacionado ao edital, salvo engano, 10, o 10 e o edital 60, onde foi feito aceito um recurso de revisão no ano passado, e o doutor Naels foi trocado de local para segundo lugar naquele edital, o edital 10, que finalizou o colega sendo promovido. E o doutor Naelson tinha como mais antigo na remoção desse edital. E, portanto, eu estou dando despacho monocrático, só cientificando a Vossa Excelência, que vai ficar à disposição para Vossa Excelência consultarem o relatório do futuro voto, o relatório do processo, e consultar o processo para ver as denúncias e para a gente, na próxima sessão, e levar a julgamento deste processo. Este é o despacho monocrático. Mais prudente, Excelência. Eu agradeço e o colegiado toma ciência da decisão de Vossa Excelência. Excelência, porque como envolve a mudança, a alteração, uma remoção que já foi feita, né? Então é melhor. Inclusive, outro colega já foi intimado para prestar esclarecimento, aliás, para compor a lide, e ele até o momento não fez.
Então, seria de bom ouvir que todos os colegas, como é um novo conselho, uma composição nova, e ela tome conhecimento dos fatos. Doutor Levo, Vossa Excelência deseja solicitar à Secretaria dos Colegiados a intimação dos colegas para a porta de sessão? Seria bom, Excelência. Pronto, então. Depende dos candidatos para todos. Então fica. Eu vou disponibilizar, doutora Sandra, já está pronto, na verdade, só passar primeiro para você, passar o relatório e disponibilizar também para os colegas. A Secretaria dos Colegiados para a adoção das providências já requisitadas pelo ínclito relator. Excelência, eu vou falar. Continuando, Excelência, processo número 1011, interessado por Ricardo Lima Rocha. Aqui trata-se de um pedido do capitão Wagner e do deputado Vitor Valim, relacionado à nomeação de agentes públicos que tiveram contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas nos municípios, no âmbito do município de Fortaleza. No caso, é o senhor Rogério Alencar Pinheiro, que foi nomeado como presidente da Tufó. O doutor Ricardo examinou bem a questão e não constatou que esse fato pudesse ser verídico ou não é de ser verídico, que isso impediria a nomeação de um cargo público, no presente caso, porque ele estava em exame, estava só em recurso e não tinha uma decisão definitiva. Então, não encontrando irregularidade na nomeação dos agentes públicos comissionados para presidente da Tufó. Este, em relação ao senhor Rogério Pinheiro. Este é o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento, Excelência. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue em voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 13.962/2016, interessado por Aidna Lopes, que trata-se de um processo que foi em retorno de diligência, em que eu pedi para que fosse feita uma nova visita à casa da senhora Maria de Lourdes Pereira, atualmente 91 anos de idade, que está sob os cuidados da senhora Erandi Pereira Araújo. Eu achei precipitado o arquivamento naquele momento e solicitei uma nova visita. E foi feita uma nova visita e onde constatou que está tudo de direito, que a idosa continua sendo bem tratada e que não existe problemas em a homologação do seu arquivamento. Então, ele só tirando aqui uma parte do relatório, ao adentrarem o relatório do NAPEC, né? Ao entrar no cômodo da idosa, constatou-se uma maior organização e higienização local em comparação às visitas anteriores. Ressalta que foi colocado cerâmica no quarto, retirado de alguns objetos, visitando proporcionar maior segurança e conforto à idosa. Quer dizer, houve uma melhoria no local que a idosa mora. Este é o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento, Excelência. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, na unanimidade dos seus membros, segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 2015. Não, processo número. Na realidade, o número do processo é 21.82.59/2015. Está invertido aqui. 21.82.59/2015. Na comarca de Novo Oriente. Interessados, Dr. Jairo Pequeno Neto. E trata-se do relatório que chegou às mãos do promotor de justiça do CRAS, informando que o senhor Raimundo Paiva Teixeira e a senhora Filomena Sérgio do Nascimento estariam sendo alvo de omissão por parte dos familiares para fazer tratamento médico e alimentar básico. Então, foram adotadas providências em relação a isso. Mas, na verdade, isso aqui é um retorno de diligência. Ele verificou onde foi feito um novo estudo social e lá constatou que a situação do idoso continua tranquila, mas, de qualquer forma, no pedido de diligência, como houve constatação, houve um possível crime, então foi devolvido para a instauração do inquérito policial, que foi devidamente instaurado, e no inquérito policial não foi constatado ocorrência de crime, mas, de qualquer forma, o inquérito existiu e hoje está arquivado na esfera judicial. Este é o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não
Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 1410/2017, interessado por Herbert Gonçalves Santos, que trata-se de denúncia relativa ao fornecimento irregular de merenda escolar na promotoria, na comarca ou na cidade de Iguatu. Então, o promotor instaurou o procedimento e onde constatou que houve uma dissolução do contrato da prestação de serviço médico escolar, onde houve a municipalidade nova, o novo gestor municipal, ele fez a rescisão contratual e realmente passou alguns dias sem merenda escolar, mas imediatamente ele fez um contrato de urgência, aonde foi feita uma nova vencedora e atualmente está regularizado a situação alimentar das crianças. Este é o relatório, senhores. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto novamente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 1699/2017, interessado Regina Mariana Araújo de Oliveira, que trata-se de uma fiscalização deflagrada pela promotora de justiça relacionada ao transporte escolar na cidade de Irapuã Pinheiro. E ela lá verificou que existiam algumas irregularidades, pequenas irregularidades. Ela firmou um TAC que foi devidamente cumprido pela Prefeitura Municipal. Este é o relatório, senhores. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto no ação novamente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, à unanimidade dos seus membros, segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 1700. Interessado, doutora Regina Mariana de Oliveira. Do mesmo termo do processo anterior, ela fez a mesma fiscalização, no caso do transporte escolar, na promotoria de Milhã, que também é vinculada, é promoção óbvio vinculada a Milhã. E aonde, da mesma forma, constatou pequena irregularidade que foi devidamente suprida pela Prefeitura e após fiscalização do DETRAN lá local. Este é o relatório, senhores. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. O voto pelo ação novamente. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 1802/2017, interessada a doutora Maria Alice Diógenes Pinheiro, que trata-se de uma denúncia formulada pelo senhor Carlos Alberto Torres, a respeito de acumulação irregular de cargo público, por parte da senhora Cília Reis, professora fundamental no município de Aquiraz, competentemente exercendo o cargo de diretora de Sistema de Informações Municipais em Pindaretama. Ela instaurou o procedimento e aí a Prefeitura de Aquiraz e de Pindaretama juntaram a documentação dizendo que existia junto à cópia das portarias, um termo de cooperação técnica entre os dois municípios, permitindo que a cessão desse funcionário. Então ela estava simplesmente cedida e exercendo um cargo comissionado que permitia essa exercício em outra cidade. Este é o relatório, senhores. Não havendo acumulação irregular, sim cessão de funcionário. Pois não, Excelência, submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pelo ação novamente, senhores. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo número 25.232/2016, interessado Enéas Romero Vasconcelos. Aqui trata-se de um processo instaurado na Promotoria de Defesa do Idoso, da pessoa com deficiência, onde primeiro foi feita a visita e aí foi feito um pedido de nova verificação relacionado a esse idoso. Então, o NATEC, no dia 11 de junho de 2016, compareceu ao local e verificou que o senhor Valdemiro Fortunato da Silva encontra-se acomodado em cama hospitalar, usando fraldas sediáticas e bem higienizado. Então, ressalte-se que com essa nova visita domiciliar, em sede de diligência, constatou que realmente que a aposentadoria e o repasse do dinheiro por parte dos familiares está sendo bem aplicado
em relação ao senhor Valdomiro. Este é o relatório, senhor. Submeto o relatório à discussão. Havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu volto pelo seu arquivamento, senhor. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator. Seus membros determinando o arquivamento do processo. Processo número 906/2017, interessado por Fabrício Barbosa Vargas, que trata-se de um processo que foi instaurado na lei de provocação da SEMAN, Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano do município de Maracanaú, informando que um empreendimento localizado na rua Morada Nova, número 575, na cidade nova, em Maracanaú, de propriedade do senhor Antônio César da Costa, está descumprindo um embargo lavado pela Secretaria. Na verdade, quando a gente vai analisar aqui os fatos, esse prédio estava em construção, ela foi embargada para regularização. E nesse período, ela não estando mais em obra, mas virou um depósito de veículos da própria empresa, que é a dona desse empreendimento. Então, cessada a atividade, que não constatou o descumprimento do embargo, o doutor Fabrício pede a coluna dos autos. Este é o relatório, senhor. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo nosso arquivamento, senhor. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Excelência, eu tenho 3 processos da corregedoria, mas eu acho que não temos quórum. Tem uma inspeção? Só não tem vitaliciamento, né? Então, eu tiro de mesa o processo número. Só vitaliciamento. Eu tenho um processo de vitaliciamento que eu tiro de mesa, para você anotar aí. É o 36.467/2016. Interessado, promotor assim, vitaliciado, o senhor Dr. Rodrigo Lima Ferreira. Doutor Léo, se não houver objeção dos colegas, Vossa Excelência poderá julgar. Só são 3 que restam? 3 correções que estão todas regulares. Posso voltar em blocos para terminar? Doutor Léo, se encerrar o processo, fica à vontade, Excelência. São 3 processos de interesse na corregedoria geral do Ministério Público, números 47.053, que foi inspecionado a segunda promotoria de Xadá, processo número 47.846, inspecionado a primeira promotoria de Aquiraz, processo número 38.542/2016, inspecionada foi a segunda promotoria da comarca de Russas. Aqui, todas essas promotorias, foi feita a fiscalização regulada na corregedoria, e em todas, sem exceção, os promotores estavam regularmente em dias, sem nenhum problema. Este é o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação das correções aqui mencionadas. Alguma objeção ou impedimento? Não havendo nenhuma objeção, o colegiado, à unanimidade dos seus membros, segue o voto do relator com a homologação das correções horas julgadas em bloco. Impedimento do doutor José Ulisses Salles, corregedor. Doutor Marcos, Vossa Excelência, com a palavra. Eu posso julgar com os processos? 10. Mas falta pouco, doutor Marcos. Não, mas é menos 10. Inicialmente, eu quero comunicar despacho monocrático dos processos 01806/2017, dígito 1, diligência. Processo 01698/2017, dígito 2, diligência. E o processo 35.052/2016-4. Seu anexo 365/18/2016, também diligência. Esse despacho monocrático, né? Todos os colegiados tomam ciência dos despachos monocráticos proferidos por Vossa Excelência. Obrigado. Processo 0066/2017, dígito 3, interessado José Wilson Salles Júnior. Encaminhamento de relatório de correção ordinária realizado na Promotoria de Justiça da Comarca de Horizonte. Durante os trabalhos de correção ordinária já foram consignados a existência de pontos negativos capazes de resultar em expedição de recomendação. A promotora titular, doutora Maurícia Marcela Cavalcante Comete Fulani, a qual requereu retificações nas informações constantes dos itens 8.2,
Total de processo, 12, controle externo de atividade policial e 15, inspeção e estabelecimento prisional. Foi realizada uma correção complementar para retificar os postos arguídos pela promotora. O corregedor-geral de despacho dos autos constatou a retificação dos pontos solicitados pela promotora de justiça correcionada e em seguida encaminhou para o Grande Conselho Superior do Ministério Público. Relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra ao Vossa Excelência. Considerando cumprir o dever funcional da promotora de justiça, somos pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 06. Tomás, desculpa, Excelência, só para registrar o impedimento do Dr. Zé Wilson, processo técnico. Pois não, Excelência. Processo 16020-2016-4, comunicação de promoção de arquivamento e procedimento extrajudicial, Promotoria de Justiça da Comarca Vinculada de Arneiroz. Julgamento pelo Tribunal de Contas do município da irregularidade na prestação de contas de verbas do FUDEF repassadas ao Fundo Municipal de Educação de Arneiroz, administrado pela ex-gestora Antônia Nunes de Souza. Multa inscrita na atividade ativa do município, ação de execução fiscal ajuizada para sua cobrança. Existência de malversação de verbas federais, declínio de atribuições em favor do Estado Federal. Jurisprudência consolidada do STJ reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento do feito quando há presença de recurso do FUDEF, atual FUDEP, ainda que não tenha havido complementação por parte da União. Conversão do feito em diligência para determinar a cientificação do decreto ao Ministério Público Federal, providência atendida e exaurimento do dever funcional. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Favorável à homologação da decisão de decreto de atribuições em favor do EPF. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator no sentido de entender competente o Ministério Público Federal para apreciar a matéria e, consequente, arquivamento dos autos. Processo 01809-2017, dígito 5º, repito, 01809. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte. Acordo do TCM, irregularidade no processo de prestação de contas da Secretaria Municipal de Governo e articulação política de Juazeiro do Norte, sob a responsabilidade da senhora Risalva Bezerra Lima, ex-secretária do então órgão fiscalizado, do exercício de 2010. Aplicação de multa no valor de R$ 2.979,48, conforme apresentou o artigo 56.10 da Lei 2.160/93, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno do TCM. Cobrança do valor da multa à carta da PGE, parágrafo 2º, artigo 1º da Resolução 08/2014, de 24 de abril de 2014. Ausência de indício de ilícito penal e ato de improbidade administrativa, cumprimento do dever funcional, exaurimento das atribuições do Ministério Público. Relatório, senhor. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento dos presentes atos. É só para cumprimento do dever funcional. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 36344-2015, dígito 4. Interessado, doutor Antoniel Alves de Oliveira. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Banamiú. Denúncia anônima relatando que a idosa Francisca Moreira da Silva, 70 anos, é agredida psicologicamente pela filha Veriana. O Parque registrou realização de visita psicossocial do CREAS para averiguar os fatos. O CREAS, em seu relatório, concluiu pela normalidade da situação. A idosa está sendo bem tratada por seus familiares, não se encontrando em qualquer situação de risco, cessando a possibilidade de atuação ministerial, visto que não se vislumbra qualquer violação de direitos do idoso. Ex-conselheiro Pozeiro baixou os autos de diligência para que fosse realizada a comprovação da publicação sobre o arquivamento aos interessados, em conformidade com os ditames legais, conforme o artigo 17 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Os autos retornaram e o promotor do feito informou que a cientificação foi feita através do SED, mas ainda não foi enviada por falta de correios na cidade, a qual foi explodida por consequência de um roubo na agência. Considerando que a cientificação é facultativa, no caso do procedimento administrativo, ter sido instaurado mediante provocação de órgão público e fato de dever de ofício, nos termos do parágrafo 3º do artigo 30 da Resolução 036, do órgão especial. É o relatório, senhores. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do presente pedido de arquivamento.
Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, à unanimidade de seus membros, segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 43894-2015, dígito 1. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público da 22ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza. Violação de direitos da senhora idosa Valdeci Soares Moreira e seu filho deficiente visual, Marcos Antônio Soares Moreira. Denúncia inicial registrada junto ao Disque 100. Situação de risco constatada em face do destrato do próprio filho denunciante. Anúncio de agressão física, verbal e exploração financeira. Relatórios psicossociais do NAT que comprovam a situação relatada. Realização de audiências. Autos baixados de diligência para emissão de relatório psicossocial atualizado sobre a situação da idosa e do filho deficiente. Constatação de o filho deficiente ser usuário de drogas. Ajuizamento de medida judicial para internação compulsória do deficiente em estabelecimento para tratamento de usuários de drogas. Falecimento da idosa, certidão de óbito nos autos, cessação da situação de risco, cientificação dos interessados, exaurimento da atuação administrativa notarial, o relatório, senhores. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Ressaltando o cumprimento do dever funcional da indústria publicana, somos pela homologação do pedido de arquivamento dos presenciais. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Peço venha a Vossa Excelência para fazer a leitura do último processo. Fique à vontade, Excelência. 01411-2017, dígito 0, repetindo, 01411. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras da Mangabeira. Acordo do TCM, irregularidades na tomada de contas especial da Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira, sob a responsabilidade do Sr. José Dias de Oliveira Filho, ex-presidente do então órgão fiscalizado, no exercício de 2014. Aplicação de multa no valor de R$ 1.064,10, conforme apresentou o artigo 56 da Lei 12.160/93, combinado com o artigo 154.2 do Regimento Interno do TCM. Conforme o ofício 28566-556/2015, oriundo do TCM, os autos, a multa foi encaminhada à Procuradoria da Dívida Ativa do Estado do Ceará para que sejam tomadas as providências no sentido de inscrever o débito na dívida ativa e ajuizar a respectiva cobrança judicial da multa em questão. Ausência de ato de improbidade, índice penal, exaurimento das atribuições do Ministério Público, relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Ressaltando que o dever funcional do uso comunicante, somos pela homologação do presente pedido de arquivamento dos presentes dados. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. O Marcos finalizou já. Parabéns, Excelência. Doutor Pedro Casimiro, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, esses três próximos processos são de interesse da Corregedoria e são relatórios de correção, sendo que são os processos 46880/2016, correição primeira Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Caucaia, 46880/2016, correição procedida na 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caucaia. E o processo. Desculpa, Excelência, que a doutora Sandra adotou o mesmo número no segundo processo, só para conferir. 46880, tá certo. E o primeiro? O primeiro, 48647. Obrigado, Excelência. E o terceiro, que não está na pauta, 29466/2016, que é da primeira Promotoria de Justiça, correição na primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Crateús. Os dois primeiros processos, que são na primeira Promotoria de Justiça Auxiliar e na 4ª Promotoria de Justiça Auxiliar de Caucaia, a emenda é a mesma, vez que nenhum incidente foi relatado na correição e não foi expedido nenhuma recomendação para esses dois processos. É o relatório deles dois. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação da correição e arquivamento do procedimento administrativo. Alguma objeção?
Não havendo objeção, o colegiado, à unanimidade de seus membros, com impedimento do Dr. José Wilson, homologam os processos de correição, ora julgados em prova. O processo 29466, que é correição na primeira promotoria de justiça da comarca de Crateús, foi expedida uma recomendação e cumprida integralmente pelo promotor do José Arteiro. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do relatório de correição e o seu arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator com a homologação da correição, respectivo arquivamento e registrando o impedimento do Dr. Zé Wilson. Senhor presidente, esses 3 processos todos são despachos democráticos e eles não estão incluídos na ata que eu mandei para cá, na relação dos processos a ser submetido a julgamento. Pois não, são todos despachos. O 1498/2017, 1664/2017 e o 48958/2016. O colegiado toma ciência do despacho monocrático proferido por Vossa Excelência. Processo número 824/2017-5, a interessada é a doutora Ângela Tereza Gundi Carneiro Chaves. O assunto é encaminhamento do inquérito civil público número 2015/247362 para apreciação da promoção de arquivamento. Trata-se o presente processo numa comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da comarca de Fortaleza, 31ª Promotoria de Justiça Civil. Procedimento visando apurar possíveis irregularidades do evento realizado pela inauguração do Centro de Eventos do Ceará, especificamente em relação ao contrato número 0157/2012, celebrado entre a Secretaria da Casa Civil do Estado do Ceará, sob a responsabilidade do senhor Arialdo de Melo Pinho, com a empresa TC Produções Artísticas, Fonográficas e Publicidade Limitada, para a contratação do artista Tom Cavalcante. Após instauração, o representante do parque atuante determinou o arquivamento do feito, considerando em síntese: primeiro, trata-se de hipótese de inexigibilidade de licitação em virtude da inviabilidade de competição. Eis que a contratação se dá intuito persona, ou seja, a escolha do artista se deve às suas peculiaridades e talento pessoal, não havendo parâmetros de comparação. Diante da singularidade da apresentação, a lei excepciona a obrigatoriedade de realização do certame licitatório. 2. Nada obstante, esta inexigibilidade não pode ser indiscriminadamente utilizada pelo poder público para justificar a contratação de qualquer artista. É necessário a conjugação de requisitos legais para que a licitação seja inexigível, já que se trata de exceção à regra geral constitucional. 3. Examinando o procedimento de inexigibilidade de licitação, as folhas 2/56, observa-se que o artista contratado desempenha sua atividade de forma profissional, constituindo sociedade empresarial para esta finalidade, conforme se vê em seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de folhas 24. B. A presente contratação foi feita de forma direta com a sociedade empresarial do artista, sem intermediação de empresário exclusivo, conforme se depreende do contrato de folhas 52 e 54. Tendo sido assinado pela procuradora da empresa, folhas 20/21. C. A consagração pela crítica e pelo público encontra justificada no release de folhas 34 e 35, onde constata o currículo do artista e as premiações por ele recebidas. 4. Obviamente, as especificidades de cada apresentação, tais como local do evento, número de pessoas envolvidas no espetáculo, data disponível, custo de equipe técnica, são variáveis, razão pela qual os elementos até então coletados não autorizam
a formação de um juízo de convicção segura quanto à antieconomicidade da contratação sob exame. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra à Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado, a unanimidade de seus membros, segue o voto do relator, determinando o arquivamento do processo. Processo 624/2017-9, interessado Ricardo Rabelo de Moraes. Assunto: encaminho inquérito civil por número 2015/270491. Comunicação de promoção de declínio de atribuições no âmbito da primeira Promotoria de Justiça Auxiliar de Maracanaú. Procedimento instaurado para apurar suposto desvio de finalidade no uso e emprego irregular dos equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, PAC 2, doados ao município de Maracanaú por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Após instauração, o representante do parque atuante proferiu a decisão de folhas 81 e 83, observando haver na espécie a presença de interesse direto e específico da União, de modo a atrair a competência federal na forma do artigo 109, incisos 1 e 4 da Constituição Federal, porquanto as doações de máquinas realizadas no âmbito do PAC não são doações puras e simples, mas doações modais que sujeitam os municípios donatários ao cumprimento de determinados encargos dentro do prazo estabelecido em cláusula contratual, no sentido de garantir a afetação dos bens doados ao uso de interesse social definido de acordo com ações e políticas públicas fomentadas pelo Governo Federal, sob pena de revogação da doação e consequente reversão desses bens ao patrimônio da União, com fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio das Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrário. Portanto, faz-se necessário o declínio de atribuições da Promotoria de Justiça atuante, devendo o feito ser encaminhado ao Ministério Público Federal para os devidos fins. Antes, porém, submete-se os autos estão submetidos ao Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório. Submeto o relatório para discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação da decisão ministerial, com consequente encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator com o respectivo arquivamento do processo. Processo 944/2017, interessado Juscelino Oliveira Soares. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Arneiroz. Prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Arneiroz. Exercício financeiro de 2006. Acórdão 2799/2009 do TCM. Aplicação de multa, inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, crime, ofertada denúncia, ato de improbidade administrativa passível de responsabilização na esfera civil, prescrição quinquenal, exaurimento da atuação ministerial. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra para Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto do relator determinando o arquivamento do processo. Processo 47809/2016, interessado Dr. Vicente Anastácio Martins Bezerra de Souza. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixaramubim. Investigação de crime de sonegação fiscal ante a verificação em ação de investigação de paternidade de evolução patrimonial supostamente incompatível com a renda declarada. Insuficiência dos elementos de informação colhidos para imputação de crime. Imposição legal do sigilo fiscal. Comunicação e requisição aos órgãos fiscais competentes para instauração de procedimento fiscal. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue a unanimidade dos votos do relator, determinando o arquivamento do processo.
Senhor presidente, só para informar que o processo 47.807/2016, que eu coloquei na pauta, esse processo eu não trouxe. Somente. Feito o registro a cargo da Secretaria de Somos Colegiados. Encerrou, doutor Pedro? Encerrou. Obrigado, Excelência. Doutora Socorro Pinto, Vossa Excelência, com a palavra. Anuncio 2 processos de despacho monocrático. É o processo número 1663/2017, dígito 6, interessado Dr. Davi Carlos Fábio Filho. E o processo 1016/2017, dígito 7, interessado Dr. Francisco Romero Pinheiro Landinho. O colegiado toma ciência do despacho monocrático, Vossa Excelência. Em mesa, Excelência, o processo 48.279/2016, dígito 8, interessados doutora Ana Tchera Sampaio Cavalcante e Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto. É um processo, Excelência, de remoção por pergunta. Eu gostaria de saber se eu posso fazer somente a leitura da proposta de emenda. Fique à vontade. Remoção por pergunta, formulado pelo promotor de justiça, Dr. Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, titulado da 8ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal de Entrância Especial, transformada pela Lei Estadual 16.171/2016, em 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, em conjunto com a doutora Ana Tchera Sampaio Cavalcante, titular da 9ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal de Entrância Especial, transformada pela Lei Estadual número 16.171/2016, em 1ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza. Ambas, da comarca de Fortaleza, na forma do artigo 150 da Lei Orgânica deste Ministério Público Estadual, Lei Complementar 72/2008, pedido devidamente instruído, preenchimento pelos requerentes dos requisitos legais previstos no artigo 150 e respectivos parágrafos da Lei Complementar Estadual 72/2008 e artigo 36, letra A, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Atendidos, pois, todos os requisitos legais, voto pelo deferimento do pedido de remoção do pergunta entre os promotores Ana Tchera Sampaio Cavalcante e Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto. É como voto, Excelência. Vou colher os votos individualmente em razão da matéria. Doutora Vera Brandão. Doutor José Wilson. Doutor Léo, Vossa Excelência está impedido, né? Doutor Marcos. Acompanhe, Excelência. Doutor Pedro Casimiro. Com a relatora. O colegiado, à unanimidade dos presentes, acompanhou o voto da relatora, deferindo a remoção por permuta entre os requerentes. Vossa Excelência, vai tomar a palavra. Obrigada, Excelência. Em mesa, processo 47.633/2016, dígito 7, interessado à Corregedoria Geral do Ministério Público. Relatório de correição procedido na 7ª Promotoria de Justiça da comarca de Calcaia. Também vou, Excelência, proceder à leitura da proposta de emenda. Se houver necessidade de alguns esclarecimentos, eu farei. Encaminhamento do relatório de correição realizado na 7ª Promotoria de Justiça da comarca de Calcaia. Desnecessidade de expedição de recomendação. Promotoria de Justiça absolutamente saneada. Organização administrativa e zelo profissional do membro. Inexistência de pontos negativos relacionados pela corregedoria. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. A 7ª Promotoria tem como titular o Dr. Antônio Monteiro Maia Júnior, qual se encontra no exercício da função de assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público, com prejuízo da titularidade, sendo designado para a correspondência o Dr. Paulo de Queiroz Magalhães Vitoriano Novo, qual se fez presente durante os trabalhos da comissão.
Em assim sendo, entendo que o relatório da correção atendeu os requisitos preceitos legais e voto, portanto, por sua homologação e arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora pela homologação da correção. Impedimento do Dr. José Wilson, corregedor-geral do Ministério Público. Excelência, continua com a palavra. Em mesa, processo 32.194/2013, visto quadro. Interessado, Dr. Marcelo Cochrane Santiago Sampaio. Comunicação de promoção de arquivamento de notícia de fato no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Panabuiú. Prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Panabuiú. Exercício financeiro de 1999. Desaprovação das contas pelo TCM. Nota de improbidade e aplicação de multa. Prescrição. Autos em diligência para conformar o pagamento da multa ou sua inscrição em dívida ativa e propositura da ação de execução fiscal. Retorno da diligência comprovando a inscrição do débito na dívida ativa municipal. Ajuizamento de execução fiscal. Não vislumbrados indícios de atos de improbidade administrativa, os quais, se houvesse, estariam prescritos. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, excelência. Submeto o relatório à discussão. Alguém interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento, excelência. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado segue o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Em mesa, processo 907/2017, dígito 8, interessado Dr. Fabrício Barbosa Barros. Encaminha procedimento preparatório número 2014 para apreciação da promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento preparatório no âmbito da Promotoria de Justiça de Tutela do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca de Maracanaú. Apuração de possíveis irregularidades no empreendimento Zoeira Clube. Realização de eventos festivos sem alvará de funcionamento. Licença ambiental e certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Diligências realizadas. Recomendações expedidas. Município de Maracanaú comunica a regularidade do empreendimento. Análise ministerial acerca da regularidade da emissão da licença ambiental. Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano informa o encerramento das atividades do empreendimento. Vistoria realizada pelo membro do parqueiro. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, excelência. Submeto o relatório à discussão. Havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Cumprir o dever funcional, excelência, voto pelo arquivamento, homologação do arquivamento do presente procedimento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Em mesa, processo 1701/2017, dígito 4, interessada a doutora Regina Mariana Araújo Herbel de Oliveira. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca, deputado Irapuã Pinheiro. Abertura de procedimento administrativo ex ofício para investigar possível prática de nepotismo na comarca de Irapuã Pinheiro. Informações prestadas pela Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Sindicato dos Servidores Públicos do município. Expedição de recomendação à Prefeitura Municipal e à Câmara dos Vereadores do município de Irapuã Pinheiro. Comprovação da exoneração dos servidores que se enquadram nos termos da súmula vinculante número 13. Ausência de comprovação de dolo que enseje ato de improbidade administrativa ou que atente contra os princípios da administração pública. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo reconhecimento do cumprimento do dever funcional e o arquivamento dos autos em referência. Nenhuma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Em mesa, processo 1056/2017, dígito 3, interessado Dr. Igor Cavalcante da Costa. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Ipaporanga. Averiguação de supostas irregularidades na gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de
Paporanga durante o exercício de 2011. Diligências realizadas, consulta ao TCM dos 2 gestores do exercício de 2011, julgadas regulares pelo TCM, exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Reconhecido o cumprimento do dever funcional, Excelência, voto pelo arquivamento do presente procedimento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Em mesa, processo 792/2017, dígito 4, do Dr. Fabrício Barbosa Barros. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú. Funcionamento irregular de casa de show, ausência de licenciamento ambiental e alvará de funcionamento. Informações prestadas pelo órgão ambiental de Maracanaú. Diligências realizadas. Tomada de declarações do responsável pelo imóvel. Encerramento de atividades da casa de show, comprovado em diligência realizada pela equipe do Ministério Público do Ceará. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Reconhecido o dever funcional, voto pela homologação do processo em referência. Não havendo objeção, o colegiado segue o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Processo em mesa 823/2017, dígito 7, interessado, doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da capital. Representação para investigar suposta prática de nepotismo em cargos vinculados à Secretaria Municipal da Segurança Cidadã de Fortaleza. Informações prestadas pelo Procurador-Geral do Município. Comprovação da dispensa dos envolvidos. Ausência de comprovação de dolo que enseja ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo cumprimento do dever funcional e arquivamento do presente procedimento, Excelência. Não havendo objeção, o colegiado segue o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Processo em mesa, número 810/2017, dígito 4, interessado Dr. Paulo Roberto Barreto de Almeida. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 20ª Promotoria de Justiça, tutela coletiva da pessoa com deficiência da comarca de Fortaleza. Idosa em situação de abandono familiar em hospital, violação de direitos, óbito da idosa, perda do objeto, exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento, Excelência. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora, determinado o arquivamento do processo. Processo em mesa 1477/2017, dígito 1. Interessado Dr. José Francisco de Oliveira Filho. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da capital. Apuração de denúncia de impacto ambiental em face de condições de tráfego no desvio da Avenida Perimetral para a BR-116. Diligências realizadas. Vistoria do local pelo Núcleo de Apoio Técnico, NATEC. Situação do local regular. Exaurimento da atuação ministerial. É o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Reconhecido o dever funcional do promotor, voto pelo arquivamento do presente procedimento, Excelência. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Último processo em mesa, Excelência, o número 943/2017, dígito 3, interessada a doutora Raquel Castelo Branco Costenaro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Acaraú. Fiscalização das ações públicas e privadas relativas ao enfrentamento da tríplice epidemia, Zika, dengue, chikungunya. Adoção de todas as providências cabíveis pelo ente municipal. Inexistência de ato que configure improbidade administrativa.
ausência de lesão ao direito à saúde, bem como ausência de autoria e materialidade na esfera penal, exaurimento da atuação ministerial. É o relator, Excelência. Submeto o relator à discussão. Alguém interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Devidamente cumprido o dever funcional, a Excelência vota pela homologação do arquivamento do processo em referência. Somente para o Excelência. Muito obrigado. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado segue o voto da relatora, determinando o arquivamento do processo. Parabéns, professor. Algum conselheiro ainda tem algum processo a ser julgado? Tem? Então, eu passo a palavra pela ordem de atividade a algum conselheiro que queira fazer alguma manifestação. Doutora Vera Brandão. Não tenho nenhuma comunicação, nem manifestação. Doutor Zé Wilson. Doutor Léo. Doutor Plácio, eu expliquei o ofício circular a respeito da nossa nova identidade visual. Sim. E eu, me antecipando um pouco, eu coloquei esse novo logotipo em algumas manifestações minhas foram passadas para o ESAGE. Nessa oportunidade, quando fui transmitir essas manifestações para o ESAGE, ele não aceitou o arquivo. Então, eu até liguei para o pessoal lá da comunicação informando dessa incompatibilidade do arquivo ou o tamanho do arquivo. Eu não sei bem qual foi o problema que deu, se foi o tamanho ou a incompatibilidade do arquivo. Gostaria de deixar o senhor, Vossa Excelência, ciente dessa possibilidade para evitar problemas quando a gente fosse começar a transmitir. Viu? Agradeço, doutor Léo. Eu preliminarmente, já tinha falado lá com o Everto e com outro rapazinho lá que estavam fazendo essa arte. Eu não sei se foi solucionado, não sei se chegou ao conhecimento de Vossa Excelência desse problema. Mas, de qualquer forma, eu só a título de ajuda, de esclarecimento da Vossa Excelência, só verificar se efetivamente foi feita essa correção desse arquivo e do tamanho do arquivo. Porque se a gente manda um arquivo muito grande, ele ocupa um espaço lá no tribunal e nós não conseguimos transmitir, então fica muito pesado para manuseio. O ideal é que seja feito um arquivo mais leve para uso dentro do ESAGE e o outro normal que possa usar para ser impresso. Só isso. Léo, só para interromper, eu ontem consegui mandar um processo com esse arquivo. Agora acho que deve ser de onde ele foi tirado, o tamanho do que ele foi. Deve ser. Pois é, eu entrei em contato, eu falei com o pessoal e pedi que a minha assessoria visse lá com o pessoal da informática, aliás, das COM, para a melhor forma da disponibilização para uso no sistema do ESAGE e o uso outro que a gente usa aqui regularmente na impressão e tal. É a uniformização de apresentação de impressos para identificar a nossa nova identificação visual. Só que esse símbolo, quando você coloca lá em cima, no gabinete de OLED, tá, MP, esse sistema aqui, esse mesmo aqui, ó. Esse novo aqui. Porque ele pode ficar maior do que ele pode ficar, mas o problema foi o nome do arquivo que não foi incompatível. Eu tentei transformar em PDF e ele não converteu. Deixa eu só lhe fazer uma perguntinha. É só no que diz respeito ao arquivo da figura, né? Com relação à disposição. Não, é só em relação a isso. Estilo, essas coisas não. Não, é só isso. Obrigado, doutor Léo. Vamos adotar as providências? Só verificar, checar sim, com certeza. E separar a disponibilização para o uso no ESAGE, para o uso fora do ESAGE, que é mais fácil. Sem dúvida. Não sabia ainda desse problema. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos comunicar a Vossa Excelência. Doutor Marcos. Excelência, por ocasião da realização da última sessão do Colégio de Procuradores, eu fiz uma proposição, mas lamentavelmente não havia mais número para deliberar, acerca de uma moção de agradecimento até mesmo, em face dos serviços prestados pelas servidoras que atuavam junto ao gabinete da doutora Zélia. Mas naquele momento não havia número para deliberar, então me foi sugerido que reprisasse essa propositura, né, no colegiado da sessão que eu coloco aos colegas e a Vossa Excelência essa possibilidade. Com certeza, Excelência. Então todos concordam com essa moção de... É uma moção de agradecimento, doutor Marcos? Aos servidores que prestaram serviço durante todos os anos ao gabinete da doutora Zé. A gente pega
assessores. Que fosse comunicada. Então, o colegiado acompanha a moção proposta por Vossa Excelência. Doutor Pedro Casimiro? Nada. Doutora Silvia Brito? Eu gostaria só de saber sobre a situação daquela convenção ontem lá em Festa do Novo Oriente. Novo Oriente. Eu vi alguma coisa no grupo, comunicando como é que está aquela situação. Doutora Silvia Brito, eu não recebi ainda o relatório do NUSIT, mas o colega Nelson Gesteira já está lá desde manhã cedo com o corpo de policiais do NUSIT. Estão ouvindo, né, me passaram que estavam ouvindo o suspeito, ouvindo alguns familiares, os promotores, para que nós tenhamos uma investigação do que realmente aconteceu. A delegada, a princípio, disse que parecia, todos tiveram conhecimento do áudio, né, que circulou até de uma forma desconfortável para nós em todas as mídias, né? Hoje tudo é desse jeito. Até na mídia nacional, um colega lá de Pernambuco me perguntou o que tinha acontecido, mas enfim, é a tecnologia, né? E esperamos, vamos dar conhecimento ao colegiado assim que tivermos um relatório conclusivo da situação. O fato é que ele atirou no servidor do fórum, graças a Deus a bala não pegou no servidor, e a polícia, quando foi prendê-lo, ele reagiu, segundo a delegada, atirou na composição policial, foi preso, e quando foi preso disse que a intenção dele era matar o promotor. Logo em seguida disse que a razão era porque estava com muita fome. Mas depois, novamente sendo ouvido na delegacia, ele disse, reforçou que a intenção dele era matar o promotor de justiça. Entramos em contato com os promotores, o doutor Lázaro, o doutor Jairo Pequeno e o doutor Haroldo, que está lá, que evidentemente não foi o doutor Haroldo, que acabou de chegar na comarca, mas todos eles estão muito bem, né? Estamos acompanhando, e assim que tivermos maiores detalhes, vamos com certeza transmitir aos colegas. Muito obrigada, doutor Plácido. Eu não sei se seria o caso, mas o Senado propôs uma moção de solidariedade, o Conselho, né, para os colegas envolvidos, digamos, nessa ocorrência. Eu estou lançando aí, se os conselheiros entenderem que é viável isso, essa forma de apoio, que a gente conhece a realidade, essa violência que está assolando, principalmente no interior do Estado. E eu fiquei assim muito assombrada porque a primeira notícia me foi dada pela minha filha, que está também lá no interior do Maranhão, e a gente fica muito apreensivo. Então eu queria só propor esse conceito de solidariedade dos colegas para eles saberem que o Conselho se preocupa naturalmente com essa situação de todos eles. É a minha sugestão. Então todos concordam com a moção? Pois não, doutora? Foi uma situação, uma ocorrência lá no Fórum de Novo Oriente, né, doutor? Né? Isso, Novo exatamente. Oriente, não é isso? Um rapaz, um senhor, atirou contra um servidor e, segundo ele, após a prisão, ele disse que, na verdade, era o alvo errado. O alvo dele seria o promotor de justiça. Não sei se era diretamente para o doutor Jairo, né, que ele é titular, mas parece que ele foi removido. Enfim, foi uma situação, doutora, bem complicada. Mas o rapaz faleceu? Não, sofreu, parece que ferimentos leves, eu não sei os detalhes da lesão. Eu não sei nem se ele foi realmente lesionado. O áudio que eu ouvi da delegada, ela disse que tinha se ferido, né, doutora? A delegada. A delegada, quando tentou prender. Exatamente. E ele, como o doutor Plácido disse, ele confirmou que a intenção dele seria matar o promotor, coisa triste. Obrigada. Então, eu queria só rapidamente, doutora Eulete, dizer primeiramente o seguinte: nós estamos acompanhando para e passo essas questões, o Congresso Nacional ainda não reabriu as atividades e acho que o momento de maior ansiedade já passou, né? Nós estamos sempre passando por momentos difíceis, né? É o momento da gente também ter paciência, não tomar nenhuma decisão assodada, né? Temos muitos pedidos de aposentadoria, mas o que nós temos a dizer para os colegas é termos paciência. O doutor Marcos bem disse, é uma decisão muito importante na vida de cada um. Eu estranhei, claro, o número de pedidos de aposentadoria e estamos tentando a tratativa que estamos elaborando
para ter com o Congresso Nacional é que seja resguardado. Se não pudermos manter esse direito reconhecido aos membros do Ministério Público e também da magistratura, que se reconheça o direito adquirido, né? Porque muitos colegas, aliás, todos os colegas que hoje têm períodos de férias para receber, trabalharam em nome da instituição, em nome do poder público. Inclusive, na época, nem sequer oferirem gratificações para isso não se tinha. Então, o que está sendo tentado é sensibilizar o Congresso Nacional para isso. Espero que consigamos, nem que mude para o futuro, mas que tenhamos reconhecido o patrimônio que os colegas já adquiriram, o patrimônio jurídico, o patrimônio do direito, que é as férias não gozadas. E o segundo ponto é que, a pedido, né, insistente de muitos colegas, eu estou trabalhando com a Secretaria de Finanças um valor e uma forma de indenizar esses períodos de férias a quem realmente tenciona se aposentar. O que nós faremos será termos um critério objetivo e um percentual, vendo o montante que teremos para isso dentro do orçamento. Claro que nós não contávamos com essa situação, claro que nós não temos numerário suficiente para isso. No entanto, nós estamos trabalhando outras formas de tentar atender os interesses de colegas que insistam nisso. Embora nós achemos que seja algo ainda que precisa ser muito maturado, mas também respeitamos a individualidade e a decisão de cada colega e respeitamos também o direito que ele tem de receber o que lhe é devido. E estamos fazendo isso, né? Estamos trabalhando, já encerrando o processo também de venda da folha de pagamento do Ministério Público, que vai nos dar melhores condições. Estamos conversando também com o secretário da Fazenda essa situação, né? Ele já tem ciência, o Poder Judiciário está na mesma situação, uma situação muito semelhante, e acredito que talvez não tenhamos uma notícia para dar já até o final desse mês, mas infelizmente nós não vamos poder dizer com certeza, fechar esses números ainda, porque ainda tem processos pendentes como essa história de venda de folha, etc., mas acredito que até o final de fevereiro nós já tenhamos isso. E é um tempo para os colegas maturarem, decidirem melhor e até esquecerem essa situação. Doutor Marcos. Excelência, venda de folha, o senhor falou em venda de folha. Da folha de pagamento do Ministério Público, doutor Marcos. A gente está no processo já finalizando, que é um recurso extraordinário que irá aportar no orçamento da instituição, né, que nós esperamos concluir agora em fevereiro, e esse recurso também nós vamos estudar a forma que poderemos utilizá-lo para essas indenizações. Eu queria fazer só uma colocação para Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe que até nós já conversamos sobre isso, a questão do rompimento unilateral do pagamento da ATS, que foi feito tempos atrás. Haveria a possibilidade de se estudar se eventualmente nós perdermos o auxílio moradia, ao que tudo indica, se nós, como compensação momentânea dessa situação aflitiva, se nós poderíamos tentar moções no sentido de reativar um contrato que foi unilateralmente quebrado, que era o pagamento em parcelas, 60 parcelas da ATS que vinha sendo feito. Eu não sei se comuniquei a Vossa Excelência, eu entrei em juízo, mas o juiz da Vara da Fazenda Pública entendeu de acompanhar um pensamento, uma decisão do ministro Marco Aurélio, que mandou suspender em todo o território nacional os processos que versassem sobre indenização de veto. Eu estou agravando essa decisão porque entendo que não é situação análoga, né? E se Vossa Excelência poderia, não sei, imaginar uma situação dessa, se perdendo o auxílio moradia, se a gente poderia reativar essa obrigação de fazer. Não, doutor Marcos, a resposta é não, porque está tramitando no Supremo Tribunal Federal uma ação de inconstitucionalidade movida pela Associação Cearense do Ministério Público já há alguns anos, até na época que eu era
presidente, aliás, desculpa, a ação é do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, questionando aquele artigo da Lei Orçamentária do Estado do Ceará que limita a 1%, Ministério Público, Judiciário, Tribunal de Contas, pagamento relacionado a exercícios anteriores. Então, mesmo que nós tivéssemos no orçamento, nós teríamos um impeditivo legal e não poderíamos retomar esses pagamentos, porque com certeza ultrapassariam esse percentual de 1%. O que nós vamos fazer agora em fevereiro, dentro desse limite de 1%, pagar uma parcela do ATS. Né? Isso aí já está deliberado e encaminhado para a Secretaria de Finanças. O pagamento deve ser feito no dia 12 ou 13 de fevereiro. Quanto é que vai, Marcelo? De R$6.000. Bruto. Então, infelizmente, retomar, enquanto não cair essa lei, a nosso ver, inconstitucional, nós não temos como retomar, nem tendo cifra para isso. Né? Então, mais algum questionamento? Podemos... Boa tarde a todos, agradeço a atenção e determino o encerramento da presente sessão. Até amanhã.